Ângelo Viana, eu sou o criador do Método Moto e eu te ensino a pilotar a sua moto com segurança, com confiança, para que você possa fazer os seus trajetos, os seus passeios, as suas viagens e voltar vivo para casa. Eu te ensino a pilotar com segurança e confiança, baseado na técnica. Então, olha só, a pergunta da noite é: por que que os motociclistas se acidentam? Mas a resposta vai te surpreender. Eu aposto que você não sabia, tá? E aí, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que são óbvias, né? E a gente vai começar a construir o conhecimento, né? Sempre dando um formato para que você possa construir o conhecimento. É assim que a boa didática de ensino funciona, tá bom? E aí é o seguinte, ó, eu sei que você sabe que certas coisas você não pode fazer, né. Então, assim, se eu te perguntar, aquilo que é arriscado, aquilo que pode te causar risco de acidente, aquilo que pode te levar a um acidente desnecessário, aquilo que pode fazer você correr risco, desnecessário na condução da sua moto, e se eu pedir para você relatar isso, você vai começar a me dar um monte de coisa que você sabe que é arriscada. Então você vai virar para mim e vai falar: "Olha, eu sei que é arriscado, por exemplo, frear com o freio da frente numa determinada situação. Isso pode me levar a um tombo. Eu sei que é arriscado não olhar para a curva do jeito certo. Eu sei que é arriscado, fazer isso, aquilo". Você vai começar a enumerar uma série de coisas, né. Normal, natural. Você tem noção daquilo que é arriscado quando você usa sua moto. Eu sei que você tem noção. Mas aí, a pergunta que não quer calar é: se a maioria das pessoas tem noção do risco, se a maioria das pessoas sabem dos pontos de risco, sabem do que possivelmente pode causar um acidente, por que que os motociclistas continuam se acidentando? Essa é a grande pergunta da noite. Porque não é crível, não dá para entender e não dá para conceber que as pessoas não tenham nenhuma noção de perigo e risco relacionado ao uso da moto, né. Não dá para entender isso. Eu tenho absoluta convicção que as pessoas têm noção de risco, têm noção, de perigo, as pessoas sabem, o risco que correm, as pessoas conseguem identificar. Mas eu volto a perguntar, se elas sabem, por que que elas se acidentam? E aí, você consegue fazer essa análise? E tem algumas respostas, né, você vai me dizer: "Ah, elas se acidentam porque elas têm uma tolerância ao acidente". Eu vou dizer que não é isso. Eu acho que não é crível que a pessoa se acidente porque ela tem uma tolerância ao acidente e ela já espere se acidentar. Eu até falei isso numa live antes de ontem, eu falei: "Olha, parece que o brasileiro, ele tem tolerância ao acidente, ele já espera passivamente se acidentar de moto, tá. Mas eu não acredito nisso, porque do ponto de vista lógico, o motociclista, ele não quer se acidentar, né. Ele até pode conceber que existe um risco de acidente, mas ele não quer se acidentar, isso é uma coisa lógica, né. E aí, o que que você acha? O que que você acha que, mesmo sabendo do risco, conseguindo identificar alguns riscos, aqueles riscos que são mais latentes, mais óbvios, por que que você acha que mesmo assim o motociclista se acidenta? Conta pra mim, para pensar um pouco. E aí, meus amigos, eu vou dar uma resposta para vocês dentro da lógica desse conjunto de lives que começam a surgir, ah, de efeito fisiológico, né. E a resposta é simples: os motociclistas continuam a se acidentar, mesmo sabendo dos riscos e conseguindo identificar alguns riscos, por conta do medo. Do medo. Ó, e agora você vai falar: "Ah, eu vou embora. Eu vou embora porque ele já deu a resposta. Qual que é o motivo?". O motivo é o medo, né. Mas você sabe no que o medo relacionado ao motociclismo tem na sua essência? Você sabe o que o medo relacionado ao motociclismo carrega na sua essência? E o principal,
Você sabe como aliviar e até diminuir o efeito do medo relacionado ao motociclismo? Pois é isso que a gente vai falar hoje. É essa dica ou esse conjunto de dicas que a gente vai trazer para você hoje, tá bom? Então vamos lá. Partindo do princípio que a principal causa de acidentes, entre motociclistas é o medo, eu então queria falar sobre a essência do medo, tá. E olha, não tem nada de psicológico ou nada que faça você pensar num foro muito longe, absolutamente, nós vamos falar voltado para o motociclismo, tá bom. No motociclismo, o medo, ele é o resultado natural de alguma coisa que você não espera durante o ato da pilotagem. Então, o medo é o resultado de alguma coisa que faz com que agora eu vou te dar um conceito bacana, super legal. Faz com que a mente lógica e a mente reativa comecem a brigar entre si. E eu já vou chegar exatamente no ponto onde você começa a separar as 2 mentes, tá bom? Saiba que todo mundo tem aquilo que a gente pode chamar de mente lógica e mente de reação, mente reativa, tá? E o medo, ele faz a ponte, ele está justamente nesse ambiente entre uma mente e outra. Quando uma mente reativa dispara, uma mente lógica dispara, existe uma ponte e essa ponte é o medo. O medo conecta um ponto ao outro, uma mente à outra, o medo tende a desarmar uma mente em relação à outra. O medo, dentro do motociclismo, é o momento onde você transita de uma mente para outra. E agora deixa eu falar um pouquinho sobre a mente lógica. Que isso tem a ver com motociclismo? Tudo, total. Daqui a pouco eu vou te ensinar a como colocar uma mente dominando, a situação em detrimento da outra. Eu vou te dar um ferramental para isso, um ferramental fisiológico, porque moto é física e fisiologia, tá bom? A mente lógica é aquela que processa o conhecimento. A mente lógica é aquela que detecta o conhecimento que você tem, a técnica que você aprendeu. A mente lógica é aquela que arranja e arruma, o conhecimento, vamos fazer uma imagem, em caixinhas, né, ela coloca na tua prateleira uma série de conhecimentos, e a mente lógica é aquela que, quando disparada, vai lá, busca aquela caixinha certinha, para aquela situação específica, abre a caixinha, pega o conhecimento, depura e começa a aplicar. E isso está no plano da teoria. E é por isso que eu comecei a falar para você que você sabe o que fazer. Porque na hora que eu peço para você declamar, você falar uma situação de risco, prontamente você ativa a mente lógica. Você imagina a situação de risco, você pensa na situação de risco e automaticamente a tua mente lógica pega um conhecimento que você já aprendeu para anular aquele risco e expõe para você. Essa é a mente lógica. E aí você vai falar o seguinte: que bom, que ótimo, então eu vou treinar a minha mente lógica para durante o ato da minha pilotagem eu só usar a mente lógica. Assim, quando eu estiver correndo um risco, a mente lógica vai lá, vai abrir uma dessas caixinhas, vai pegar o que tem que pegar e vai depurar aquela situação, vai falar: "Aplica isso aqui, aplica isso cá", e eu estou seguro. Vencido o problema, eu vou, continuar minha pilotagem de forma segura, não vou correr mais risco e, enfim, é isso, tá. É assim? Não é assim. Porque lembre, o medo nasce justamente de um resultado natural de alguma coisa que acontece durante o ato da pilotagem e é que a gente não espera. E a mente lógica, por si só, ela não espera. A mente lógica, como ela processa um resultado lógico, ela só começa a pensar naquilo quando aquilo efetivamente começa. Olha que louco. Então, enquanto não começa aquele fato inesperado, você não tem a ativação da mente lógica. E quando o fato inesperado, que traz risco, ou a situação que pode te trazer alguma situação de risco real de vida, o que vai atrapalhar a tua pilotagem,
ou que vai influenciar no resultado direto de uma boa pilotagem. Quando esse fato começa, quem se ativa não é a mente lógica. Quem se ativa é uma mente chamada mente reativa, ou uma mente de reação. Eu não vou dizer que é uma mente reacionária, porque aí o conceito é outro, né, não tem nada a ver com reacionário, mas tem a ver com reação. Então vamos tratar como reativa. E a mente reativa, dentro do motociclismo, é a mente de proteção. A mente reativa é aquela que fala o seguinte: olha, isso que você está fazendo vai causar risco. Isso que você está fazendo traz um risco real. Isso que você está fazendo pode matar a gente. Isso que você está fazendo vai causar um dano físico. Isso que você está fazendo é dolorido. E a mente reativa se sobrepõe à mente lógica, porque a mente reativa está ligada ao instinto. Então vamos lá. A gente tem uma mente lógica que processa tudo, entende, diz que sabe, porque efetivamente ela sabe alguma coisa, você já ouviu falar, você já pegou algum conceito, você já aprendeu alguma coisa, acomodou aquilo dentro das caixinhas, a mente lógica vai lá e fala: estamos bem, pega a moto e vamos embora. E aí acontece o risco inesperado, e esse risco ativa a mente reativa. Ou esse risco ativa uma mente de reação. E a mente de reação, ela só pensa em uma coisa, o instinto. A mente de reação fala: eu preciso me proteger, senão eu vou morrer. E quando o instinto canta alto, ele diminui ou mata o princípio da mente lógica. O instinto simplesmente tem por meta sair daquela situação. O instinto tem por meta se proteger. E olha que louco, a mente de reação, ou a mente reativa, ela apenas quer se proteger. E ela tende a não processar bem qualquer tipo de lógica, porque a lógica para ela já foi vencida uma vez que aconteceu aquela situação inesperada. Então ela fala o seguinte: olha, eu não vou me socorrer da lógica, porque senão eu vou morrer. Eu não vou ficar esperando a lógica, eu vou simplesmente agir por instinto. E você nessa hora está pensando o seguinte: nossa, isso é muito legal, porque a mente reativa é o que eu preciso, ela vai agir por instinto e vai me tirar da situação. Só que tem um problema. Como a mente reativa age em primeiro lugar para se autoproteger, para autodefesa, ela não tende a buscar da mente lógica elementos que processem o que está acontecendo. Então, a mente reativa dentro do motociclismo não tende a buscar dentro das tuas caixinhas de conhecimento elementos que possam fazer que naquele momento, mesmo sendo uma reação, aquilo seja feito da melhor forma possível. É uma doideira isso. E eu tenho uma mente que reage, uma mente que é reativa, uma mente que não pensa, uma mente que simplesmente tende a me proteger por questão de instinto. Então, e agora? Qual que eu uso? O ideal seria usar a mente lógica, mas a mente lógica é sobrepujada pela mente de reação. E aí você fala para mim: cara, então entendi. A mente de reação, que é uma mente de instinto, ela pode me prejudicar. É isso mesmo. A mente de reação pode te prejudicar no ato do motociclismo seguro. Então veja, qual que é a melhor forma, agora já trazendo para você um resultado direto daquilo que você pode fazer para começar a sobrepujar, para começar a submeter a mente de reação, que é aquela mente que ela simplesmente tem instinto, e começar a submeter essa mente de reação à mente lógica, né. Dentro do motociclismo, a mente lógica é fundamental. A melhor forma que você pode fazer, e uma das formas, tá, é a educação, né, a educação de instrução. A segunda forma é a forma de treinamento. E essa forma de treinamento fala de repetição. Bom, então vamos começar a delimitar a questão da educação. Então é o seguinte, ó, quanto mais conhecimento, quanto mais educação formal em relação ao motociclismo, quanto mais educação de conhecimento técnico, quanto mais educação de conhecimento fundamentado, quanto mais educação de teoria, teoria bem fundamentada, você coloca
dentro da tua mente lógica, maior ela fica, mais caixinhas ela vai usar. Quanto mais conhecimento técnico fundamentado você coloca, mais você processa conexões entre outros conhecimentos da mente lógica. Então, a primeira forma que você tem que fazer é se educar. Quando eu falo se educar, é pesquisar realmente conteúdo de valor em relação à segurança para o motociclismo. Como pesquisar isso? Com gente capacitada, né, com gente que se preparou, com gente que estudou, com gente que foi lá formar, com gente que foi lá fora, com gente que trouxe, com gente que concebeu um método, testou esse método, com pessoas capacitadas, tá. Uma dessas pessoas capacitadas é esta pessoa que vos fala. Isso é fato, eu não vou negar isso, porque são muitos anos estudando, é um monte de formação, e eu tenho feito de tudo para transmitir isso para você. Essa é a primeira coisa, se educar. O que você tem que fugir? Você tem que fugir da quantidade entorpecente de informação que existe na internet que não é fundamentada. E isso é muito fácil de você fazer, né. É só você buscar a qualificação de quem está te ensinando. Essa é a primeira coisa. Então vamos lá. Quando eu defino uma educação no motociclismo, eu tenho que buscar alguma coisa que realmente seja fundamentada. E quando eu, resolvo não ouvir certas coisas na internet, eu tenho que afastar. E o princípio para afastar o que as pessoas falam na internet é buscar a formação de quem fala. Então, a primeira coisa para que a mente lógica comece a ganhar da mente reativa é educação. A segunda coisa é treinamento. Aí agora eu vou falar de treinamento prático. Tá? E aí você vai falar: "Tá vendo? Eu disse. Eu tô falando que essa história de motociclismo online não funciona, ppp, papapá". E aí eu vou te dizer o seguinte, ó, pare um pouco, segura um pouco aí e deixa eu te dizer o seguinte, que a segunda forma da mente lógica ganhar corpo em relação à mente reativa é você começar a praticar. Mas olha, praticar demanda tempo. Praticar o motociclismo não é praticar 2 dias. Então você que tem aquele apelo mal concebido de que motociclismo se aprende num curso prático, ótimo, tem alguma razão de ser, mas não num curso prático. Tem razão de ser dizer que motociclismo se aprende na prática, e não num curso prático. Por que você está falando isso? Porque um curso prático tende a durar 2 dias. Vamos ser aqui, bonzinhos. Um curso prático pode durar 5 dias. Difícil, mas um curso prático você pode escolher um curso prático que dure 5 dias. Repita comigo, me responda. Você acha mesmo que fazendo um curso prático de 2 dias, a sua mente lógica vai ganhar tarimba, porque você está praticando e repetindo aquilo, e vai se sobrepor à mente de reação, à mente de proteção? Não vai, não vai. Então, quando eu falo em prática, eu falo de repetição direcionada. Quando eu falo de prática, e isso todo mundo conhece, a prática é oriunda de repetição. No motociclismo, a prática é oriunda de repetição. A prática não é oriunda de um instrutor que dá um curso prático ali para você 1 ou 2 dias. Ele vai apenas te mostrar alguma coisa, bem mostrado às vezes, mas ele precisa que você repita e repita e repita e repita aquilo tantas vezes quanto necessário para que se crie uma carga de conhecimento lógico. E para que a mente lógica comece a fazer a conexão entre a teoria que você aprendeu, bem fundamentada, todo o jogo técnico que você aprendeu e aquilo que você começou a repetir. É nessa hora que a mente lógica vai falar o seguinte: olha que legal, eu tenho aqui uma teoria bem fundamentada, um vasto conhecimento, eu repeti isso sucessivamente
em termos de teoria, eu me aprofundei, eu ouvi boas coisas, eu ouvi bons fatos, eu ouvi bons argumentos e agora eu vou começar a processar isso em forma de repetição. Repetição. Mas aí, meus amigos, tem um problema. Onde que reside o problema desse pensamento? Que muitos motociclistas acreditam que o motociclismo é, na essência, só prática. E também acreditam que a prática leva tempo. Então, muitos motociclistas usam um axioma que diz que a prática é decorrente do tempo. E, portanto, você tem que pilotar bastante tempo, para que você comece a ganhar experiência. Essa experiência é traduzida em prática. E aí, depois que você pilotar bastante tempo, ou seja, tiver bastante prática, a experiência é inevitável. Olha, esse axioma não está de todo errado. Só que é o seguinte: como a gente tem o hábito de praticar e não verificar o resultado da prática, como a gente tem o hábito de praticar e não intensificar, o resultado, ou depurar o resultado da prática relativa ao risco que você acabou de correr, é aí que nasce o bendito do vício de pilotagem. O vício de pilotagem, ele é como se fosse um diamante. Ele está diretamente proporcional ao tempo e à pressão. Então olha que legal, o vício de pilotagem nasce do tempo que você deixa ele acontecer. Então, né, seguindo essa lógica, o vício de pilotagem tem nascença direto no fato de que você pilota, na sua cabeça ganha experiência em função do tempo, mas ele nasce justamente porque no meio do caminho você não analisa. Então vamos lá, como é que a gente mata esse negócio? A primeira coisa que a gente tem que fazer, que é fundamental, é se educar. A segunda coisa é pegar essa educação que a gente tem, que deve ser uma educação profunda, teórica, bem feita, e transferir essa educação para um processo de repetição. Tá? E aí é o seguinte: na hora que a mente reativa começar a aflorar, a mente de proteção, e sabendo que ela busca algum elemento da mente lógica, nessa hora, a mente lógica vai ter um corpo grande, ela vai ter um corpo bem formado, que é um corpo de intenso conhecimento, um conhecimento bem direcionado. E aí é nesse momento que a mente reativa começa a perder força, porque ela fala o seguinte: "Ah, entendi. Então a nossa mente lógica está aqui, ela tem conhecimento, esse conhecimento foi bem processado, esse conhecimento foi bem fundamentado, e esse conhecimento foi testado através de repetição". E aí é nesse momento que a mente reativa cede espaço para a mente lógica. É nesse momento que ela cede espaço para a mente lógica. Então, pessoal, o fato aqui que a gente quer conversar para vocês é que o motociclismo, ele demanda treinamento. O motociclismo demanda treinamento, e esse treinamento só funciona pelo reforço da repetição. Mas o mais importante, de simplesmente repetir aquilo que você está fazendo, é você repetir da forma correta. Então vamos lá, ganhei um conhecimento que eu acho que eu ouvi, seja lá o que for, e agora eu quero entender como repetir aquilo. E aí eu começo a repetir aquilo. E por vezes eu repito da forma correta, por vezes eu intensifico a repetição, por vezes eu paro de repetir, mas eu tenho em mente que eu tenho que repetir. Então, mais do que repetir o esforço, é repetir da forma correta. O conhecimento técnico que você vai ter, repetido da forma correta, cria intensidade. E é por isso que a gente fala que o motociclismo seguro advém da intensidade. O motociclismo seguro, ele advém de um treinamento funcional que tende a ganhar um resultado quando você direciona isso da forma correta. A forma correta é
repetição mediante conhecimento. Quem responde no momento do acidente é o pensamento de reação. E o pensamento de reação é aquele pensamento que prevê a sua sobrevivência. E nem sempre o pensamento de reação ou a mente de reação, a mente reativa, escolhe o melhor caminho. E é por isso que você se acidenta, porque é típico da mente reativa agir de maneira rápida. A mente reativa dentro do motociclismo age de maneira rápida, porém age de maneira menos intensa quando se fala em aplicar o conhecimento. A melhor mente, aquela que traz a segurança para o motociclismo, é a mente lógica. E a mente lógica é aquela que busca as caixinhas de conhecimento. Essa mente lógica, ela tem corpo, ela ganha corpo na medida que você se aprofunda, na medida que você busca informação de valor, na medida que você busca instrução de valor, e não o balelômetro que a gente vê por aí. O problema da bendita da mente lógica é que ela precisa obrigatoriamente de muito conhecimento. Ela precisa de um conhecimento estruturado. E essa mente lógica, para ter o conhecimento estruturado, precisa buscar a informação de maneira organizada. Na hora que a mente lógica, dentro do motociclismo, começa a acessar a informação de real valor e organizada, esta mente lógica começa por processar as coisas, sobrepujar a mente de reação. Ou seja, no momento do acidente, eu quero que a minha mente lógica, aquela mente que processa tudo aquilo que está acontecendo e age da maneira correta, pare, pare de responder minimamente à mente de reação. Eu quero que a mente de reação pare de aparecer. E para isso, a base é conhecimento, muito conhecimento, conhecimento organizado, conhecimento profundo e, sobretudo, prática. Ah, entendi. A prática. Então tá vendo? Vamos para a prática. Não é só prática, é a repetição. E a repetição não é a prática em um dia ou 2 dias. A repetição não é a prática em um dia com um monte de cone. É isso que eu quero que vocês entendam. A repetição é uma constante. Para que essa repetição seja constante e direcionada, é preciso corpo da mente lógica, conhecimento. E é por isso que você tem que estar num ambiente de estudo completo, para que a tua mente lógica, voltada para o motociclismo, ganhe realmente corpo e inteligência. Basicamente é isso. Eu sei que parece um conceito muito distante, mas o que eu estou dizendo para você é: busque informação, mas busque informação fundamentada. Busque informação de instrutores que realmente têm formação comprovada com alunos e têm resultado para poder passar isso para você, de maneira que você possa acoplar esse conhecimento dentro da sua mente lógica. E aí, neste momento, vai ser neste momento, exatamente neste momento, onde a mente lógica começa a processar as informações técnicas que você já tem, que a mente de reação começa a diminuir. Ela nunca vai sumir, porque você vai ter que sobreviver, mas ela começa a virar uma mente de reação que pede ajuda técnica para a mente lógica. E isso, meus amigos, vocês só vão ganhar. Atenção ao que eu vou falar. Vocês só vão ganhar com conhecimento direcionado. Tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço.